Olá, muito boa tarde. O Papa Francisco pede a todas as dioceses do mundo que promovam um momento de oração durante 24 horas entre esta sexta-feira e sábado. Uma proposta que vai merecer o comentário dos nossos convidados do programa de hoje, o Padre Francisco Melo, da Diocese de Aveiro, e Frei José Nunes, professor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, a quem pediremos também a analisar os textos da Bíblia que são lidos nas missas deste domingo. Boa tarde, obrigado por estarem na nossa companhia, aqui no programa Eclésia. Padre Francisco Melo, começo desde já por si, até porque é um estreante. É verdade. Estas 24 horas, este desafio do Papa, sei que na Diocese de Aveiro vai ser vivido também de forma bastante intensa. Como é que por ali se organizaram, a nível de paróquias também, neste envolvimento, respondendo ao apelo do Papa? Na nossa Diocese de Aveiro, como penso que na Igreja Universal, estamos a procurar responder a este desafio e, em concreto, cada paróquia e, em algumas situações, por arciprestado, organizam-se para responder e, de algum modo, também dinamizarem estas 24 horas. No arciprestado onde eu estou, que é o arciprestado de Oliveira do Bairro, estamos a programar em conjunto esta atividade, que é centralizada numa paróquia, em concreto a paróquia de Bustos, mas onde todas as paróquias convergem e vão dinamizando alguns dos tempos, com diversas iniciativas, sempre procurando responder que seja um tempo de oração, de reconciliação e de meditação, que é o desafio do Papa, e, portanto, é essa a linha que nós queremos seguir. Há uma certa divisão das horas, dos tempos, para que sejam dinamizados por das diversas comunidades cristãs ou grupos da ação pastoral? Sim, cada paróquia que faz parte do arciprestado tem determinadas horas, sendo que a paróquia que recebe, que é Bustos, fica com as horas mais difíceis, que são as da madrugada. Exatamente, da madrugada. Mas depois tudo o resto, portanto, esta iniciativa para nós vai começar às 19 horas na sexta-feira e vai terminar no sábado às 19h30 com a Eucaristia de encerramento, onde todos nós, as paróquias, são convidadas a estar presentes. Frei José Nunes, estas iniciativas servem um bocadinho para desinstalar, não é? E para despertar, nomeadamente entre os jovens, que eles acabam sempre também por ser mobilizados para estas iniciativas, escuteiros, grupos de jovens. É significativo, não só a dimensão da oração, mas também, às vezes, a hora imprópria a que ela é apresentada. É mais marcante e é mais significativo até. Sim, são experiências marcantes, não é? E há experiências que valem mais do que um ano inteiro de catequese ou de aulas de educação moral e religiosa. Eu não estou a dizer que não sejam importantes as aulas de moral e as catequeses, mas há experiências que marcam. Por exemplo, fazer um retiro ou passar uma noite destas em vigília, estas 24 horas. Claro, isto marca muito porque é uma experiência intensa, é uma experiência comunitária. Ao mesmo tempo é uma experiência de oração pessoal, de encontro consigo mesmo, não é? De alguma dificuldade. É posta à prova a capacidade de resistência, não é? O ter conseguido. É como, por exemplo, fazer também uma peregrinação a pé. Chegar ao local, ver, por exemplo, quem vai a Fátima, ver o santuário. Ou quem vai a Santiago de Compostela, começar a ver ao longe a catedral, não é? Quer dizer, são experiências realmente que desafiam o ser humano, e neste caso concreto os jovens que gostam de desafios, a superar-se, não é? A transcender-se e a viver intensamente um encontro consigo, com os outros e com Deus. Nesse aspecto, o Papa tem dito muito, e eu creio que é mesmo também nesta mensagem da Quaresma deste ano, que ele também repete isso mais uma vez. Estas 24 horas e toda a vivência da Quaresma devia servir essencialmente para experimentarmos no nosso interior o consolo e a misericórdia de Deus. É por isso é que também há o convite a que haja, sei lá, adoração do Santíssimo, mas também sacramento da reconciliação. Não? Experimentar como Deus dentro de nós é nosso amigo, nos consola e nos perdoa. Portanto, lá está, uma experiência radical.
Claro. Do ponto de vista espiritual, mas não é como fazer rapel, mas quer dizer, mas é radical na mesma, não é? Padre Francisco, esta também, a oração, o recolhimento, a dimensão contemplativa, acaba por ser um desafiante, também às vezes numa igreja mais ativista, mais do voluntariado, mais do ir ajudar este e o outro, que é extremamente importante, mas por vezes, às vezes esquece esta dimensão do encontro com Deus, do silêncio, trabalhar o silêncio, e isto acaba por ser muito pedagógico também, estas iniciativas. Eu acho que sim. Eu penso que o Papa Bento XVI, na encíclica dele, Deus Caritas Est, na parte final tem uma afirmação que eu acho que é muito importante, que às vezes nós, os cristãos, podemos ser levados a pensar que o tempo da oração é uma perca de tempo. E é a oração que é capaz de dar harmonia, sentido, significado àquilo que nós vamos fazendo no dia-a-dia. E penso que esta iniciativa que é feita em lugares diferentes, seja para os jovens, seja para os adultos comprometidos na comunidade, para toda a gente, também há iniciativas para os idosos, também vai ser celebrado o Sacramento da Santa Unção, portanto é transversal a todos, mas esta componente da oração é capaz de dar um sentido e um significado àquilo que nós fazemos, dá um outro sabor às coisas. Eu posso, como diz São Paulo, eu posso dar uma esmola, mas não estar a praticar a caridade. É a oração que me leva a contemplar, a ver o meu irmão como Deus o vê, e é através da oração que eu posso, de facto, chegar aqui. Portanto, uma vida do dia-a-dia sem nós nos deixarmos moldar interiormente pela oração, que é a contemplação, que é olhar Cristo na cruz, deixar-me transformar por Ele, criar. A propósito do que estavam a dizer, a gente vê, por exemplo, o sucesso, entre aspas, quer dizer, a importância que tem para muitos jovens o modelo da oração de TZ. É verdade. Tem a ver com isto que estávamos a falar. Quer dizer, não só ativismo, não só fazer coisas, não só fazer obra social, voluntariado, que é muito importante, como o Henrique estava a dizer, mas também fazer o momento do silêncio, do cantar e do silêncio, mas de um cantar tranquilo, sem grandes leituras, sem muitas homilias. Cantar, silêncio, velas, ícones, com certeza isso também pode ajudar, mas lá está. A dimensão da contemplação como realmente o motor do resto da vida, como dizia o Padre Francisco. Até porque hoje é difícil e às vezes até incomoda, não é? O parar, o silêncio, porque vivemos de tal forma acelerados e bombardeados com tanta mensagem, e particularmente os jovens têm dificuldade em escutar o silêncio, digamos assim. Os psicólogos falam muito disso, que há um medo do silêncio, quer dizer, há um medo de assumir o silêncio. É medo de nós mesmos. De nós mesmos. E nas famílias, por exemplo, também se separasse um bocadinho a barafunda que há muitas vezes nas casas, se fizesse um pouco de silêncio, para as pessoas também se olharem mais umas às outras, ou até eventualmente fazer uma pequenina oração, enfim. Claro. Eu acho que apesar desta nossa iniciativa ter momentos organizados, e portanto há aqui propostas concretas, incluindo tempos prolongados em que estaremos todos os padres do Arciprestado para o Sacramento da Reconciliação, mas acho que aquilo que diz o Papa Francisco, a rezar se não fizermos mais nada, é estarmos ali, olharmos para Deus e deixarmos-nos olhar por Ele. E nisto não são precisas palavras. Portanto, eu acho que esta parte, e espero que esta iniciativa seja capaz de caminhar neste sentido, de nos deixarmos olhar por Deus e de olhar Deus. Muito bem, depois desta introdução vamos então entrar aqui numa análise à proposta da liturgia para este quarto domingo do tempo da Quaresma. Vamos então escutar o Evangelho de João. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: assim como Moisés elevou a serpente no deserto, também o Filho do Homem será elevado, para que todo aquele que acredita tenha nele a vida eterna. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho unigênito, para que todo o homem que acredita nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem acredita nele não é condenado, mas quem não acredita já está condenado,
porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. E a causa da condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque eram más as suas obras. Todo aquele que pratica más ações odeia a luz e não se aproxima dela, para que as suas obras não sejam denunciadas. Mas quem pratica a verdade aproxima-se da luz, para que as suas obras sejam manifestas, pois são feitas em Deus. Padre Francisco, é uma lição do amor total este Deus que envia o seu próprio Filho para se entregar para a salvação da humanidade. É um pouco o que está aqui neste Evangelho de João. É verdade, é um Deus que está presente neste Evangelho e também nas duas leituras deste domingo. Um Deus que jamais desiste do homem, que tem um amor irreversível por nós, infinito, absoluto, que, independentemente da minha realidade de pecado, este Deus persiste em recriar-me à luz da cruz de Cristo, da sua morte e da sua ressurreição. Portanto, é uma afirmação de Deus que me pede para eu acreditar, de um acreditar que não é simplesmente de verdades da fé, mas de um acreditar que me leva ao encontro, como ainda há pouco estávamos aqui, a Nuno estava a falar, portanto, que me leva ao encontro e que é capaz de me recriar no meu dia-a-dia, na minha relação com o meu próximo e também na minha relação com Deus. E, portanto, é este amor de Deus que persiste e que não desiste, que me leva a contemplá-lo na cruz, como diz, assim como Moisés elevou a serpente no deserto, também o Filho do Homem será elevado. E porque é que eu, neste simples contemplar, sou liberto? É exatamente porque a cruz me mostra em Jesus Cristo que é possível um caminho diferente do que aquele do ódio ou da vingança, porque na cruz Cristo perdoa e dá o perdão naquele momento. E, portanto, é esta a força de eu não deixar que o ódio em mim, que o mal, passe da superfície, mas que entre dentro do meu coração e que tome conta de mim. O contemplar, o acreditar, leva-me a ser capaz de ser salvo, como diz o Evangelho de hoje. Pois gostei muito de ouvir. Só é pena estar lá para Aveiro, senão vinha aqui mais vezes ao programa e conversávamos mais. Não é nada pena. Não é pena. Aveiro é muito sabe bom. que é uma cidade muito dominicana. Não é? Eu sou dominicano. É verdade. A nossa padroeira. Claro, Santa Joana, estamos a trabalhar com o vosso bispo, estamos a trabalhar nisso, na canonização. O nosso passeio da família dominicana este ano, todos os anos temos um passeio. Em abril vai ser a Aveiro. Bom, muito bem. Vou procurá-lo nessa altura. Ora bem, mas como dizia o... Tem que ir à Bairrada. À Bairrada. Leitão. Eu conheço. Ora bem... Estamos na Quaresma, apesar de tudo ainda. É o quarto domingo da Quaresma. Bom, mas então, este aspecto eu acho que o Padre Francisco estava a dizer, o modo como estava a explicar porque é que nós somos salvos ao contemplar a cruz é muito importante. Parece-me a mim, pessoalmente, que sou eu também, mas parece-me muito correto e muito importante. Porque aqui não há nada de mágico, quer dizer, ao fazer a comparação com a história da serpente levantada no deserto, não é? Ainda poderia parecer, podia haver aqui alguma coisa de mágico. No deserto o povo andava a ser mordido por serpentes, então diz que puseram uma serpente num poste, quem olhasse para a serpente já não morria. Bom, pronto, isto tem o seu sentido e os biblistas explicam e tudo bem. Mas, à primeira vista, poderia haver qualquer coisa de mágico. E então, comparando isso com Jesus posto na cruz, no novo poste, não é? Olhando para Jesus somos salvos. Mas não somos salvos apenas por olhar magicamente. É porque ao contemplar esse Cristo, descobrimos aí um outro Deus, um Deus de serviço, um Deus de amor, e que nos encaminha realmente para uma vida com sentido, não é? E, portanto, olhar para a cruz e ser salvo é porque acreditamos e temos Jesus como essa luz, que, aliás, depois o texto também vai dizer. Ele é que é a luz que veio ao mundo, não é? E uma luz, e já agora, embora esteja a demorar um bocadinho, um terceiro aspecto, talvez, para além desta questão da cruz, da questão da luz. Uma outra frase, eu acho que central, que aí aparece,
quando Jesus fala com Nicodemos, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. E isso é tão importante. E então, do ponto de vista da pastoral da Igreja e das relações individuais, interpessoais, não condenar o outro. Não condenar com quem quer que seja. Condenar atitudes ou situações de injustiça, de violência, etc., mas não condenar a outra pessoa, tentar compreendê-la e salvá-la. Deus o que quer é salvar, não é castigar nem condenar. Não é? Isto é uma coisa maravilhosa, não é? Vamos analisar então, espreitar esta primeira leitura do segundo livro das Crónicas e aí somos confrontados também, de alguma forma, Padre Francisco, com o afastamento, não é? A experiência do afastamento de Deus, quando não há esta capacidade de o contemplar, esta sensibilidade por Ele, depois as consequências são muito negativas para o homem e o reencontro também acaba por ser compensador. A primeira leitura, e depois também acho que um bocadinho relacionado com o Evangelho, se nós somos convidados a contemplar este Cristo, que nos salva, pelo qual somos salvos, não podemos entrar aqui numa visão, como é que eu ia dizer, de um otimismo inconsciente que parece que está tudo bem. Não, a primeira leitura e também o Evangelho diz-nos isso com clareza. A nossa realidade é uma realidade marcada pelo pecado, a minha realidade é marcada pelo pecado, é marcada pela minha fragilidade, é marcada muitas vezes pelo meu afastamento de Deus. A primeira leitura relata-nos isso mesmo, de um Deus que liberta, de um Deus que se faz presente, que quer habitar no meio da cidade, pelo Templo de Jerusalém, era um sinal de Deus que habitava no meio da cidade, próximo, e de um povo que, apesar dessa fidelidade e desse amor de Deus, persiste em afastar-se, em voltar as costas a Deus. Portanto, e eu acho que neste tempo da Quaresma, em que somos convidados à reconciliação, eu só me posso reconciliar se também tiver consciência desta minha realidade de trevas, de afastamento de Deus, de infidelidade, que não posso ficar fechado nelas, porque isso seria uma visão centrada no pecado, e, portanto, significa falta de esperança, falta de fé, mas não posso deixar de olhar para esta realidade que a palavra de Deus aqui nos recorda. Mas o final desta história, logo na primeira leitura, é de que Deus não desiste e, portanto, Ciro liberta o povo para voltar a Jerusalém, reconstruir o templo, esta presença de Deus que está sempre no meio de nós e que se faz próximo de nós. Muito bem. Frei José Nunes, é uma experiência quase que pode ser de quaresma, não é? De caminho, de conversão, de descoberta, para chegar à manifestação da Páscoa, não é? Deste reencontro com Deus. Reconhecer que há, mesmo como dizia o Padre Francisco, há situações que estão mal, há pecado. Há pecado, não é? Não devemos ter medo dessa palavra. Há pecado pessoal, comunitário, estrutural, já dizia o Papa João Paulo II, há pecados sociais. Há coisas que não estão bem, que é quando nós justamente estragamos a vida. Afastar-se de Deus significa estragar a vida, a nossa, a dos outros, a do mundo. Não é? E a primeira leitura realmente falava disso. O povo de Deus começou a praticar injustiças, os governantes não tomavam conta das pessoas, uns exploravam e eram violentos face a outros. Enfim, afastaram-se daquilo que no domingo passado falávamos do decálogo, dos 10 mandamentos. Exato. Quem se afasta disso, quem entra no pecado, só tem a temer, só tem a esperar desgraça, não é? E veio a destruição, e veio o exílio, e veio a ida para a Babilónia. Mas depois, como dizia o Padre Francisco, vem a ressurreição, quer dizer, entre aspas, vem um rei pagão, Ciro, que vem dar a Páscoa, que vem dar vida, depois desta morte, depois desta vida sem sentido, vem dar o regresso à terra, com o templo, enfim. E nesse aspecto, eu terminei o meu comentário, Ciro era um rei pagão. Nós, cristãos, devemos saber reconhecer os sinais dos tempos e que muitas vezes nos vêm de quem não é cristão, de quem é ateu, de quem é pagão ou de quem é de outra religião. O Vaticano II, na Gaudium et Spes, a uma certa altura, diz assim: a Igreja tem muito a receber, mesmo daqueles que a perseguem e hostilizam. Eu acho que ainda estamos, nós cristãos, muito longe de viver isto. Padre Francisco, para terminar a segunda leitura,
de Paulo aos Efésios também nos fala dessa misericórdia que Deus tem para com o homem e que está sempre disposto. E que nos recorda que o ator da nossa salvação é o próprio Deus. Portanto, é Ele. Eu não sou salvo pelas minhas obras, mas sou salvo pelo amor que Deus tem. Mas é preciso também estarmos abertos e disponíveis para essa misericórdia. Não é? A única resposta possível é eu aderir a este amor pelo meu dia-a-dia e pelo meu cotidiano, por aquilo que faço. E o que é que podemos fazer na realidade concreta da nossa existência para sermos sensíveis e percebermos esta proximidade de Deus em relação à nossa condição frágil? É muita coisa, mas há bocado falávamos de uma delas. Deixar que Deus fale ao nosso coração, fazer um bocadinho de silêncio, perceber que Deus está cá, o Espírito Santo vive dentro de nós somos o templo do Espírito Santo, e deixar que Ele atue. E então as nossas palavras serão palavras divinas, os nossos gestos serão gestos divinos. Nós faremos coisas maravilhosas, mas é Deus que está em nós que as faz. Ele é que nos salva. Seremos um bocadinho menos autossuficientes, ou menos convencidos também. Exato, perceber que Deus realmente é misericórdia. O Papa João Paulo II escreveu uma das suas encíclicas, Dives in Misericórdia. Deus é misericórdia. Tem a ver com esta frase aqui da Carta aos Efésios. Um Deus assim é insuperável. Muito bem, obrigado a ambos por nos terem ajudado neste itinerário de análise. Mais logo, acompanhe-nos também na rádio, na Antena 1, onde lhe fazemos companhia, é pelas 22h45. Votos de boa tarde, bom fim de semana e até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.